Bom dia! Muito bem. Quero repetir o que tinha dito domingo passado. Para mim um grande honor e um privilégio compartilhar com vocês a palavra de Deus. Hoje estou um bocado menos nervoso do que domingo passado, mas que tudo seja para a sua glória e sua honra. Então, como vocês sabem, estamos a fazer um estudo do livro de Ruth. É um livro que eu tenho estado a estudar e tem sido de grande bênção para a minha vida e decidi compartilhar com vocês. Hoje é a segunda parte do estudo. Eu titulei o estudo da tragédia à bênção. E vimos os dois capítulos no domingo passado. Hoje vamos ver os outros dois capítulos. O livro de Ruth apenas tem 4 capítulos e estes dois são já os últimos. E vejo algumas caras novas aqui, então vamos fazer um bocadinho de resumo do que vimos no domingo passado. Lembram que a família de Ruth e Noemi sofreram uma série de tragédias. Quem lembra algumas tragédias de que elas tiveram? A ver se prestaram atenção no domingo passado. A morte do marido de Ruth, não. Muito bem, muito bem. Muito bem. Quem lembra o nome do marido de Noemi? Muito bem, muito bem. 5 pontos para a mãe. Rabi Chumbat. Não faz mal, não faz mal. Então, esta família tem uma série de tragédias muito difíceis para qualquer família. Elas ficam viúvas, sozinhas e em uma terra como estrangeira, na terra de Moab. Uma terra que não se dava muito bem com os judeus. E lembram por quê? Porque os moabitas não saíram a dar comida e pão quando Israel vinha do Egito. Então eram estrangeiros em uma terra um bocado difícil. A Noemi decide voltar à sua terra, Belém de Judeia, e ali começar mais uma vida nova. Uma das suas noras ficou órfã e a Ruth foi com ela, com umas palavras muito bonitas, não é? Eu te seguirei onde quer que fores, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E também, depois desta série de tragédias, a Ruth, lembram, um bom dia, saiu a buscar comida para proveer e chegou por casualidade ao campo de um homem chamado Boaz, um homem da família de Elimelec. E volta uma grande esperança para a Noemi de poder ter um redentor na sua família. Lembremos que um redentor, se uma mulher ficava viúva, sem filhos, a única forma de que alguém poder heredar a terra e também o nome da família é vir um parente próximo da mesma família do marido, casar com ela, comprar a terra e o primeiro filho, primogênito, ia ter o nome do marido falecido. E assim podia ficar a família redimida e seu nome não ficar apagado da história de Israel. E ficamos que estas duas mulheres ficaram bastante contentes e com esperança de que este Boaz seja o redentor da família. Mas como toda história de drama, ocorreram algumas coisas que já adiantei e aparece um redentor muito mais próximo do que Boaz. E vamos ver o que acontece no dia de hoje. E também adiantamos uma coisa muito importante, porque como eu tinha dito no início, esta história é uma história muito bonita, uma história de amor, mas eu queria que vocês levassem que detrás desta história é uma história muito infinitamente maior de amor do que o amor a uma nora e um amor a Boaz e a Ruth. E é a história do nosso Deus mudando os filhos da história e usando tragédias como estas, destas duas mulheres, tornando em uma bênção, porque a vida destas mulheres, a escolha destas mulheres mudaram a vida da humanidade até hoje, nosso dia. E Deus mostrou, através da história, progressivamente, a história do nosso Redentor hoje, o Jesus Cristo.
e fez realidade a maior história de amor de sempre. Então, trazeram a espada? Vamos ler. Então, ficamos em Ruth, capítulo 3. E vamos ler do versículo 1 até o 7. Ruth, capítulo 3, de 1 até o 7. Antes de ler, vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar cá na tua casa, Pai, para te louvar e ler a tua palavra. Obrigado pela vida de cada pessoa que está cá, não está cá por acaso, Pai. Tu traziste, Pai. Permite que a tua palavra hoje seja pregada, Pai, e que podamos receber a tua palavra com corações abertos e mentes abertas para poder aplicar na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Diz assim: E disse-lhe Noemi a sua sogra: Minha filha, não é que buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz como cujas moças estiviste de nossa parentela? Eis que esta noite pedejará a cevada na eira. Lava-te, pois, unge-te, veste os teus vestidos e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que ele se deitar, então entrarás, descobrir-lhe-ás aos pés e te deitarás com ele e te farás saber ele te fará saber o que deves fazer. E ela disse-lhe: Tudo quanto me disseres, eu farei. Então foi para a eira, fez conforme quanto a sua sogra lhe tinha dito, e havendo pois Boaz comido e bebido, e estando já no seu coração alegre, viu deitar a seus pés de monte de grão. Então veio ela de mansinho e ele descobriu os pés e se deitou. Uau, eu titulei esta parte como uma proposta arriscada. Noemi, em aras de ser diligente, Noemi, a sogra de Ruth, ela via em Boaz o Redentor. Então ela tomou ação e disse a Ruth: Olha, vê lá, fica muito bonitinha, mete lá perfume, vê, olha onde está a ficar ele a dormir, e depois que tenha bebido e comido, esteja contente, vá lá e fica a seus pés e espera o que ele vai te dizer. Eu adoro a Bíblia porque a Bíblia conta as coisas tal qual. O bom, o mau. Esta é mesmo uma proposta arriscada. É mesmo assim, uma proposta um bocado esquisita. Mas a Bíblia não é como os livros de histórias que os heróis, os personagens, tudo corre bem. Não, a Bíblia conta tal qual como aconteceu. Então, eu tirei daqui algumas coisas que poderiam ter acontecido mal nessa noite. Em primeiro lugar, embora Boaz fosse um homem temente de Deus, era também um homem solteiro, com desejos carnais como qualquer outro homem. Por isso, encontrava-se em uma situação de tentação e podia acabar por cair em desejos como qualquer outro homem. Por isso, encontrava-se em uma situação de tentação. Por conseguinte, uma situação de tentação que podia acabar por cair em desejos carnais fora do casamento. Por conseguinte, fora do plano de Deus. Em segundo lugar, Boaz também poderia ter interpretado a situação como se Ruth fosse uma mulher fácil para com ele, talvez acabasse por desacreditá-la e expulsá-la da sua propriedade, acabando assim com qualquer hipótese de redenção. Ou em terceiro lugar, algum dos empregados de Boaz poderia ter visto a Ruth entrar no local onde ficava Boaz e vê-la deitada, e poderia ter interpretado a situação de forma completamente diferente, comprometendo assim a reputação de Ruth e a Boaz, e mais uma vez pondo em causa a hipótese de redenção. Muitas coisas poderiam ter acontecido aquela noite. Ora bem, a intenção de Ruth enviada pela Noemi não era propriamente seduzir a Boaz,
mas sim propor casamento a Boaz para que ele fosse o redentor que ela tanto desejava. Mas era certamente uma proposta arriscada. E eu tirei uma pequena reflexão desta parte e diz assim: embora a Bíblia nos ordene que sermos diligentes, é muito importante em todas as decisões que tomamos incluir a Deus e não agir com base no nosso próprio intelecto. Em vez de confiarmos nos nossos próprios corações, devemos entregá-los a Deus. Confia no Senhor de todo tu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-lo em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 6 e 5. Esta passagem nos ordena explicitamente que não confiemos em nós próprios e promete orientação para aqueles que escolhem seguir o Senhor. É muito importante, irmãos, confiar sempre no Senhor e não apoiar o nosso próprio intelecto. Nós vamos ver a reação de Boaz. O que foi que Boaz reagiu? Vamos ler Ruth 3, do 8 ao 15, e vou pedir ao irmão Javi Energético ler Ruth 3, do 8 ao 15, por favor. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu, e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua água sobre a tua serva, pois tu és o remidor. Disse ela: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira. Pois a todos nenhuns mancebos foste, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e serei que, pela manhã, Aqui termina. Fica-te aqui esta noite, e será que, pela manhã, se ela te redimir, bem está. Ela te redime. Porém, se não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado aos seus pés, até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer uma a outra. Porquanto disse: não se saiba que alguma mulher veio a ele. Disse: mas dá cá o roupão que tem sobre ti, e tem mal nela. E ela teve mal nela. E ele mediu 6 medidas de cevada, e las pus em si. Então entrou na cidade. Muito bem, uau! Boaz, que homem mais íntegro, com tanta bondade. Homens solteiros, uma mulher aos pés, bonita, perfumada, e Boaz reagiu com muita integridade e muita bondade. Quando Boaz acorda, Ruth disse-lhe, referindo às palavras que Boaz tinha dito na colheita no campo da cevada. Lembra o capítulo 2, quando falou com a Ruth, disse que Boaz conhecia o que a Ruth tinha feito pela Noemi, e disse que o Senhor, que as asas do Senhor fiquem sobre ti. E reparemos mais uma vez o que diz Ruth. Quem és tu? E ela disse: sou Ruth, a tua serva. Estende depois tua... Aqui diz capa, mas literalmente diz no hebreu a tuas asas sobre a tua serva, porque tu és um remidor. Fazendo ligação com as palavras que Boaz tinha dito na colheita da cevada. E pediu-lhe que seja o redentor. De todas formas que Boaz poderia ter reagiu com grande graça e bondade. Boaz reconhece a benevolência de Ruth, pois ela poderia ter casado com qualquer outro homem, mas escolheu alguém que iria redimir a família de Noemi, a sua sogra, demonstrando assim um grande amor e lealdade para com ela. Boaz aceita a proposta de Ruth,
mas apesar de seu desejo, sabe da existência do outro parente mais próximo do que ele, que poderia ser o Redentor. Ele prometeu resolver aquele assunto e este outro Redentor, se este outro Redentor não redimir. Então seria ele o tal Redentor. Para ser Redentor era necessário cumprir 3 requisitos principais: ser parente do marido falecido, ter os meios necessários para comprar a terra heredada e estar disposto a casar com a viúva para que o primogênito heredasse o nome do marido falecido e assim preservar o nome da família em desgraça. Eu tirei algumas coisas que podemos aprender no dia de hoje de Boaz. Em primeiro lugar, podemos aprender como Boaz uma atitude correta de um crente que reflete o caráter de Cristo. Boaz era um homem rico, influente, mas nada disso impedia ser um homem de grande generosidade e graça, e que era evidente nas suas relações com seus empregados. Boaz preferiu cuidar da honra de Ruth, permitindo-lhe ficar e sair mais cedo para que ninguém a viesse. E foi suficientemente generoso para lhe dar mais provisões para levar de volta. Jesus disse em Mateus 11:29: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. ¿Por qué que nosotros somos cristãos? Si no es porque seguimos a Jesús, ¿no es? Y acreditamos en Jesús. Pues Jesús dice, aprended de mí, porque soy manso y humilde. En segundo lugar, ¿cómo reagir con sabiduría perante una situación embarazosa o de grande tentación? A Bíblia diz em Salmos 111:10: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Boaz era um homem que tinha temor de Deus. Perante uma proposta destas, muitas coisas poderiam ter corrido mal. Mas como vimos antes, ele poderia ter aceitado diretamente e depois ver as consequências. Mas não. Ele sabia de alguém que lhe era mais próximo que ele. E como era temente de Deus e a sua lei, tinha que resolver primeiro o assunto. Mas ele não ficou de braços cruzados. A palavra de Deus aconselha-nos sermos diligentes. E foi exatamente o que hizo Boaz. Começou a resolver o assunto e comprometeu-se com a sua palavra. Boaz pode ser visto como um reflexo de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guardião e redentor. Éramos estrangeiros, pecadores, empobrecidos em espírito e lutando para sobreviver no mundo. O Senhor, na sua infinita graça, mostrou-nos compaixão, doçura e generosidade. Tirou-nos da pobreza espiritual, satisfez as nossas necessidades eternas e nos deu um lar para sempre. Vamos ver o que acontece a seguir. E vamos ler Ruth 3:16 até 18. E diz assim: E foi essa sogra que lhe disse: Como foi a minha filha? Muito curiosa a Noemi. E ela lhe contou tudo quanto o homem lhe fizera. Disse mais: Estas 6 medidas de cevada me deu porque me disse: Não vas vazia a tua sogra. Então disse ela: Espera minha filha, e até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que concluya hoje este negócio. Acho que pela primeira vez Noemi ficou com sabedoria e diz: Fica calma, vamos ficar calmados, vamos confiar já. A Noemi estava a ver a Deus a agir no assunto. Vamos ficar calma e vamos a ver como fica o assunto resolvido. Mas, então, chegamos ao capítulo 4. Eu tinha vos falado que, como toda história de drama, algumas coisas que mudam, não é? Giros inesperados. Mas antes de ler o capítulo 4, eu escrevi esta introdução. Chegamos ao capítulo 4, ao último capítulo do livro de Ruth. Apesar de muitos verem a história de Ruth como uma história de amor, de um casal. Aliás, em muitas das nossas Bíblias, o título do capítulo aparece como O Casamento de Boaz com Ruth.
Mas se repararmos bem, notaremos não haver pormenores do casamento ou celebração do casamento, mas sim no final da história há inicialmente apenas o que parece ser um contrato e termina com uma genealogia. Para ser uma história de amor, não acaba muito como nós esperamos, não é? E chegamos ao capítulo 4. Boaz fala com o parente próximo. Vou pedir a alguém, por favor, ler Ruth, de 4, de 1 até 8. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o vendedor Boaz tinha falado e ia passando e disse-lhe: Ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. Desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então disse ao vendedor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas a vendeu. E disse eu: manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se há, hás de redimir, redime-a. E se não se houver de redimir, declara-o para que o saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Eu sou até aqui? Até o 8. Diz, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o vendedor: para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho de Israel. Disse, pois, o vendedor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Muito bem. Que encontro mais curioso, não é? Boaz dirigiu-se à porta da cidade porque era o lugar onde se faziam os negócios, onde discutiam os assuntos jurídicos. E mais uma vez a expressão casual, eis que por ali passava quem? O parente próximo. Então Boaz chamou-lhe de uma forma onde o autor identifica como fulano, notando na história que o nome seria de menor importância. Boaz explica-lhe a situação das terras pertencentes à família de Elimelec. O falecido marido de Noemi propõe-lhe resgatar as terras e que à primeira vista poderia ser um bom negócio para o fulano, pois compraria as terras a bom preço, sem herdeiro, mas Boaz explica-lhe mais uma vez parte do contrato, que era também que tinha que se casar com a moabita chamada Ruth, e assim dar à família um filho que heredaria o nome da família, e assim resgatar a família e não permitir que seja apagado de Israel. Logo, esta segunda parte do contrato não lhe pareceu um bom negócio, porque o parente mais próximo, o fulano, estava a pôr em risco a herança e entrega o seu direito a Boaz. E fazem uma tradição que é tirar o calçado dos sapatos e entregar, uma tradição que eles tinham. Realmente na Bíblia não explica muito bem esta tradição, estou um bocado à procura e tem que ver quando o Deus promete a Israel chegar à terra prometida e onde quer que pisarem, ia ser deles, uma promessa para os israelitas, não para nós. Estava a ver para o estudo e um pastor falou que uma vez falou com uma mulher que leu essa passagem e disse: todo quanto pisares vai ser tu. E a mulher: eu pisei no carro e disse: esse carro vai ser meu. Ficou muito engraçado, mas não, era uma promessa para Israel, então provavelmente daí vem esta tradição. Chegamos à parte onde Boaz redime. E vamos ler Ruth, do 9 até 11. Quem pode ler, por favor? Do 9 até 11. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom,
também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua terra e para que seu nome não desapareça no meio de sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram. Somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor conceder a você, dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Muito bem. Todo que está a ler a história fica contente. Boaz redime a Ruth e redime a família de Noemi. Assim, então, a possibilidade de ser o redentor da família e, pronto, a família de Noemi não ia ficar apagada. Curiosamente, foi um ato de fé, porque se repararam bem quanto tempo estuvo Noemi em Moab com seu marido, desculpem, Ruth com seu marido. Lembram que tempo estiveram até morrer? Muito bem, pai, 10 anos. A Bíblia não explica porquê, mas tive a Ruth 10 anos sem ter filhos. Então, se calhar, por isso o parente próximo também estava a arriscar a herança. E é curioso como, quando falam os homens que estão lá, fazem um vínculo, uma ligação com a Raquel. Vamos ler, está no versículo 11, não é? E todo o povo que estava na porta dos anciãos disseram: faça esta mulher entrar na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Lembram a Raquel, não é? A história de Raquel, que não podia ter filhos, não é? Há uma ligação importante. Então, Boaz assume o papel de redentor. Desta vez redime a família de Noemi, pagando o preço de tudo que era de Elimelec, de Malom, o marido ex-marido morto de Ruth. Até agora nós não sabíamos qual dos dois era o marido, hasta esta parte do capítulo. E para além disso, casaria com Ruth, assim restauraria o nome da família para que esta não fosse apagada de Israel. O povo e os anciãos testemunharam esta união. E chegamos à parte do nascimento do Filho Redentor. E vamos ler Ruth, do 13 ao 17. Así tomó Boaz a Ruth, y ella le fue por Uriel, y ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama deu à luz, e ela é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou filho e pôs no seu colo, e foi sua ama. E a vizinha lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. A Ruth e a Boaz casam-se, têm um filho. Curiosamente, as mulheres que Noemi tinha pedido para chamaram o nome de Mara. Lembram quando chegou a Israel? Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, porque estou muito amargada. Reconheceram desta vez a grandeza de Deus a dar-lhe um filho que chamariam do nome Redentor. Reparem que chamam ao filho de Ruth Redentor. É a primeira vez na Bíblia que chamam assim. E que lhe traeria muita felicidade e sustento na velhice. Reconheceram o amor e a lealdade da sua nora Ruth para com ela, deixando tudo atrás para seguir a ela e a seu Deus, para lhe dar um herdeiro à família. Ruth bem poderia ter casado com mais alguém,
mas escolheu redimir a família. Na cultura israelita, os filhos varões são de grande importância. Aquelas mulheres deram a Ruth maior valor do que 7 filhos. A vizinha o deram o nome do filho de Obed. Eu fiquei muito surpreendido quando disse o versículo 16. E Noemi tomou um filho e pôs no seu colo e foi a sua ama. Eu não tenho filhos, não sei o que pode ser ter um filho nos pés, mas imagino que a Noemi estaria muito contente. Só lembro quando apanhei a minha irmã nos meus braços, muito pequena, e é uma sensação, imagino que é muito incrível. Os pastores recentemente foram, tem mais um bisneto, não é? Então imagino que a Noemi, nesse momento, estive muito contente. E as vizinhas, as mulheres, alabaram a ela por esta situação. Chegamos ao final do capítulo com uma genealogia. E vamos ler já do 18 até o 22. A boca fica seca. Então são, pois, as gerações Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Ram. Ram gerou a Minadab. E Minadab gerou a Nansão. Nansão gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a David. Uau! Acaba o livro, curiosamente, não é? Em vez de talvez e viveram felizes para sempre, como uma história de amor hoje acaba, o livro termina de uma forma diferente. Termina com uma genealogia. E podemos pensar que não foi um final romântico. Mas, na verdade, se prestamos atenção, esta é a parte mais romântica do livro. Um amor diferente, um amor divino. Deus mostra um pouco mais da sua revelação progressiva, do seu povo, do seu plano redentor, em que muitos anos mais tarde viria mais um filho que redimiria o mundo, pagando um preço alto para nos tirar da pobreza espiritual, da condenação eterna, e nos dar o abrigo às suas asas, no seu reino eterno. Esse filho é Jesus, o Cristo, descendente de Davi, descendente de Obed. E é assim que começa o livro de Mateus no Novo Testamento, com a genealogia de Jesus. Vamos buscar, por favor, Mateus 1. Quem pode ler Mateus 1 até o 5? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez, e a Serai, e Pérez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Que bonito, né? Aparece o nome de Ruth, a Moabite, e Raab, a prostituta de Jericó. É assim que o livro de Mateus começa o Novo Testamento com a genealogia de Jesus, o Salvador do mundo. E adivinhem que o nome da Moabita Ruth aparece aí. A decisão de Ruth de seguir a Noemi e seu Deus, em vez de voltar para sua terra, mudou a história e a história da humanidade. O objetivo principal deste livro é mostrar-nos, para além da história destas personagens, o amor extraordinário de Deus a uma humanidade rebelde, no cumprimento de seu propósito e da sua promessa que providenciar um Redentor através
providenciar un redentor a través de seres humanos comuns, Deus prometeu a Abraão que na sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. Deus prometeu a David que de sua descendência haveria um rei que sentaria no trono e reinaria para sempre. Ele tomou a vida destas mulheres imersas em tragédias, transformou-as em uma maior bênção de sempre, a salvação da humanidade, através destas pessoas, através da pessoa de Jesus. Jesus, o Redentor por excelência, pagou o preço mais alto naquela cruz para nos resgatar da perdição eterna pelo pecado e não ficou por aí. Venceu a morte no terceiro dia, ressuscitando para dar a vida eterna, livre de condenação a todos no que acreditam. Estas pessoas não podiam imaginar o resto do plano. Eles não viveram tanto tempo. Provavelmente não chegaram a Davi. Davi foi o primeiro, foi o rei que conseguiu que Israel ficara. Lembram que estamos na altura do juízo, havia muita confusão, mas veio o rei Davi e logrou ter tranquilidade. Mas eles não podiam imaginar que muitos anos depois, podia haver da sua descendência o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Muitas pessoas acham que as nossas vidas são insignificantes e não são transcendentes, mas esquecemos que nosso Deus é infinitamente grande e para Ele não há nada impossível. Uma pequena decisão que tomarmos em honrar a Deus onipotente pode tornar em uma bênção para muitos. Uma palavra de encorajamento a um irmão, partilhar o Evangelho, um colega de trabalho, um testemunho que reflete a Jesus na escola ou no teu bairro, pode ser uma bênção e de glória para o único merecedor dela, o mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus do Novo Testamento, o mesmo Deus de hoje. Deus apanhou a vida destas mulheres que tinham sofrido uma série de tragédias e uniu duas vidas, a vida de Boaz, neto de uma ramera, e Ruth, uma moabita estrangeira. E pelas escolhas sábias de estas duas pessoas, Deus escolheu abençoar a família, redimir a família e mais tarde redimir o mundo. As nossas vidas importam, irmãos, e nós podemos fazer a diferença. Obviamente, se esta é a verdadeira história de amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a maior prova de amor. Obviamente, se estás cá e não conheces a este Deus que mudou a vida destas mulheres, que tem mudado a vida de tantas pessoas cá, primeiro tens que conhecer a este Deus que pode tornar a tua tragédia que estás a passar em uma grande bênção e ter um relacionamento personal com Ele. É real, existe e pode mudar a tua vida. Se tens alguma dúvida de salvação, podes falar com os pastores, podes falar comigo e podemos te apresentar a um melhor amigo e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez por nos mostrar através da tua palavra o teu plano perfeito, Pai. Mesmo que somos pecadores e escolhemos ficar afastados de ti, mas tu, em tua infinita bondade e amor, tinhas já um plano perfeito e era enviar ao teu Filho Jesus, o remidor de remidores, Pai. Obrigado por vir, obrigado por morrer por nós, obrigado por nos salvar. Abençoa o resto do dia, abençoa os irmãos e que tu nome seja glorificado em Portugal. Em nome do Filho de Jesus.